Bom, a palavra que está há um tempo, né? Meu Deus, o resgate da lealdade. Quando eu coloquei isso hoje no Instagram, muitas pessoas me procuraram falando como que isso é tão pontual e importante para essa hora. Como nós precisamos resgatar a lealdade. E outro dia eu estava fazendo uma live no Casa de Isabel, em falar em Casa de Isabel, tem aluna do Casa de Isabel aqui? Aleluia! Glória a Deus por vocês estarem aqui. Eu digo que são minhas filhas do coração, estão andando muito perto, sendo cuidadas e mentoreadas nessa hora. Estou muito feliz também, gente, porque a segunda fase do Casa de Isabel já tem uma galera lá dentro agora. E na primeira fase do Casa de Isabel, vocês são mentoreadas e cuidadas. E na segunda fase, o Senhor me deu uma direção: filha, agora eu quero que você gere conforme a sua espécie, gere mentoras, mulheres que vão cuidar de outras mulheres. Então, na segunda fase do Casa de Isabel, nós vamos falar sobre ministério feminino, sobre liderança feminina. Nós vamos falar sobre os princípios do aconselhamento, princípios de uma mulher que vai influenciar outras mulheres. Então, acredito que é muito lindo. Eu não estou no Casa de Isabel, quero participar. Nós vamos abrir agora a 5ª turma em dezembro. Então, você fica ligada. Eu quero participar, mas não pode ser que eu esqueça em dezembro. Tem uma lista de espera no www.casadeisabel.com.br. Você vai colocar o seu nome na lista de espera, vai estar num grupo de WhatsApp que é mudo, e chegando lá eles vão te dar todas as suas informações em nome de Jesus. E um dia numa live do Casa de Isabel eu estava dando uma introdução sobre mentoria. O que é mentoria? Porque tem muita coisa errada a esse respeito. E muita gente se aproveitando da palavra mentoria, pessoas que são autoritárias, que são carentes, usam esse lugar de cuidar de outras pessoas para, na verdade, ser uma carcereira. Já ministrei sobre isso. Para manter as pessoas cativas dela, né? Que não deixa as pessoas fluírem, mas que é a pessoa cativa, dependente dela. E eu falei assim, um dos princípios de ser uma mentora, de cuidar de pessoas, é você estar debaixo de uma mentoria. É você estar debaixo de um pastoreio. Então eu estou aqui, mas hoje mesmo mandei mensagem para um dos meus pastores e falei assim, eu estou com uma dúvida em relação a um tema que não vou ministrar agora, mas eu pedi assim, me dá clareza desse tema. O que tem mais de profundo nele? Porque eu sei que você, né, falei para a pessoa, tem uma profundidade maior nisso. E ele disse assim para mim, eu já te mando um áudio. E quando eu fui ver, ele mandou um áudio esclarecendo, um áudio de 3 minutos que parecia assim 3 horas, de tanta sabedoria de Deus. Então, só mentoria só cuida quem um dia foi cuidado, né? É igual nós que somos mães. Um dia a nossa mãe cuidou de nós, né? Eu cuido das minhas filhas, mas um dia minha mãe trocou minha fralda, me cuidou, e hoje eu posso cuidar de alguém. Esse é um princípio. Por isso que é tão perigoso quando você vê um pastor e uma pastora solitária, porque é bem provável que essa pessoa vai encontrar muita dificuldade na vida dela, e vai ter também dificuldade de cuidar de pessoas. E nessa live que eu fiz, eu falei, qual é a primeira ou a dificuldade maior que você tem de ter um mentor? Alguém que você confie, alguém que você abra o seu coração. Eu talvez achei que a primeira coisa apontada é uma pessoa de referência. Porque alguém para te guiar tem que ser uma referência. Exatamente, não é assim? Quando você está meio perdida, você quer ir para um lugar, a primeira coisa que quando você não sabe como se localizar, você pede, me dá uma referência. Me dá algo, tem um prédio amarelo na esquina, tem uma agropecuária do lado. Você pede referências. Alguns homens e mulheres de Deus na nossa vida são referências para que nós chegamos no caminho que Deus estabeleceu. Muitas vezes o propósito que Ele colocou para nós. Eu falo que eu e o Telmo, pela graça de Deus, tivemos boas referências, né? Nós conseguimos ter boas referências ao nosso lado de homens e mulheres que não se venderam ao sistema. Muitas pessoas falam assim para nós, eu tenho ouvido muito isso nos últimos dias. As pessoas chegam para mim e dizem assim, pastora, nós estamos orando para te não perder o teu coração no meio disso tudo, do que Deus está fazendo, dessa exposição maior. Nós estamos preocupados que você se perca no meio disso tudo, que você se perca no meio dos elogios, do que as pessoas estão falando. E eu aceito isso, sabe? Porque eu entendo que isso é genuíno do coração daquela pessoa. Ela está querendo me proteger. Mas quando eu olho para os meus referenciais, nenhum deles caiu até hoje.
Muitos deles recuaram, não são mais tão famosos, porque escolheram optar pela família, escolheram o Senhor Jesus, a presença de Deus. Então assim, graças a Deus eu estou bem de referencial. Que eu acho a coisa mais difícil de a gente ter são referências na nossa vida, né? Então, e outra coisa que eu aprendi é que para cada área da nossa vida tem uma referência diferente, né? Às vezes na área da nossa casa, do cuidado da família, você busca uma referência. Ó, aquela pessoa me ensina demais, ela é minha referência. Ah, na área do casamento, uma esposa, aquela mulher é uma referência. E outra coisa, não procure os seus referenciais nas plataformas, nos lugares onde as pessoas têm muita influência de seguidores no Instagram. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja uma influenciadora. Escute o que eu vou falar para você. A sua referência é todo homem e toda mulher que caminha com Deus. E para o lugar que ela está indo, que ela está te referenciando, você quer estar lá também. Essa é a verdadeira mentoria. E você vai observar que Ananias foi citado na Bíblia uma vez só. Era um homem fiel a Deus, mas ele foi uma referência para Paulo no momento que Paulo estava cego. Observe isso. Às vezes nós temos momentos de cegueira que Deus permite que a gente caia no chão, ouça a voz de Deus, tenha uma experiência com Deus, mas aquela experiência nos deixa cego. Quantas vezes a gente diz assim: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Ok, Deus nos joga no chão, quebra tudo e a gente fica cego. Aí você fala assim: não pediu uma experiência comigo? Aí você diz assim: Deus, e para onde que eu vou? Tem um Ananias, um homem que ninguém conhece, uma mulher que ninguém conhece, mas ela vai ser uma referência para você nos dias escuros da sua vida. Ela vai pegar na sua mão, vai te instruir, vai te conectar com outras pessoas que caminham no mesmo propósito que o seu. E é isso que Deus faz. E no meio daquela live, eu perguntei qual é a maior dificuldade de ter um mentor, e todas elas, sem exceção, me falaram a mesma coisa: confiança. Confiar em alguém é muito difícil. E se você for observar, isso não é tão pregado nas igrejas. Você observa, qual foi a última vez que você ouviu falar sobre lealdade, confiança? É raro, porque é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu digo assim, para quem é evangélico, você sabe como é difícil, muitas vezes, transitar no meio dos relacionamentos dentro da igreja. Como é difícil, como é complicado, como às vezes nós somos imaturos ainda, como não entendemos uns aos outros, como ainda amamos aqueles que nos dão algum benefício, como ainda nós rejeitamos aqueles que não nos dão benefício, como ainda somos carnais nos relacionamentos. Se você vai ver, eu estou escrevendo sobre isso, sobre a mutualidade bíblica. Você vai ver na Bíblia, tem muito uns aos outros, tem até assim, ó, não mordeis uns aos outros, não devoreis uns aos outros. Está isso na Bíblia? Está. Se é porque realmente é da vontade de... Não dá? Dá. Também a falsidade de dizer assim: ai não, tudo bem. Mentira. Que tem hora que dá vontade de pegar aquela cabecinha e... Por isso que a Bíblia fala tanto de uns aos outros. Mas aí elas me disseram: Vivi, o difícil é achar alguém de confiança. Daí começou o relato das histórias, porque eu já abri meu coração para fulano, e fulana contou para Beltrana, e daqui a pouco o que aquela mulher tinha confessado para uma pessoa que ela considerava ser de confiança já estava na boca de todo mundo da igreja. E isso não é imaturidade, isso é falha de caráter. Não é imaturidade. Não vai dizer assim: é porque ela é imatura, ela tem que amadurecer. Quando você expõe o outro, quando você coloca os erros do outro numa mesa cheia de pessoas, você é sem caráter. Você não é imaturo. Você precisa ter o caráter construído pelo Senhor. Precisa ter o caráter construído pelos princípios do reino de Deus. E a lealdade, ela está realmente escassa. E eu não vou falar, eu vou sair, se vocês pensam que eu estou num pedestal de lealdade, eu estou saindo dele agora e vou dizer que sobre a lealdade precisou ser construída dentro do meu coração, porque eu já fui muito infiel com pessoas, infiel em relacionamentos. Não olhe para mim: ai, a pastora é um exemplo de fidelidade. Não, eu estou tentando, mas eu já errei muito, eu já falhei muito. Até hoje, quando eu estava construindo sobre fidelidade, eu falei: ó Deus, que ironia, não? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo comigo? Ministrar sobre algo, resgatando a lealdade. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós falamos de resgate, nós falamos daquilo que foi perdido.
Todas as vezes que você vai ouvir a palavra resgate, é que algo foi perdido, algo foi roubado de nós. E precisa ser resgatado. Provérbios 20, versículo 6, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Então você vai ver muitas pessoas dizendo assim: ó, eu sou leal, a lealdade é a minha marca. Eu vou dizer para você: não, eu preciso da graça de Deus para ser leal. Eu preciso ter o caráter construído com o caráter de Deus, para não ser mentirosa, para não enganar. Quantas vezes você é desleal em situações pequenas? Até vou entrar aqui em algumas, quando você não é verdadeiro em falar para o seu amigo aquilo que você pensa. Quando você diz assim: ó, que bonito, e você sabe que não está bonito. Isso é ser desleal. Por isso que eu falo que o Dirceu é uma pessoa muito leal. Ele está todo feliz agora, o Dirceu, porque onde ele chega as pessoas conhecem ele. Ele foi na serra, ele estava almoçando na serra, ali em cima, acho que em Lages, ali por ali. Chegou uma mulher e falou: você é o Dirceu? Aí ele assim: sou. Ai, é porque eu escuto as ministrações da pastora Viviane, ela fala tanto que você é sincero. Aí ele mandou um áudio afinado de rir: fale mais sobre mim, minha fama está aumentando. Mas é leal, e eu lembro que quando ele não quer me machucar, quando eu chego e ele não quer machucar a pessoa, ele fala: não fala nada. Mas é tão bom quando você pode contar com a fidelidade de alguém. E sabe, a lealdade, ela está nos esperando, que nós possamos resgatar ela. A lealdade está chorando, a lealdade precisa ser encontrada outra vez. E a lealdade precisa ser falada e ser lapidada nos nossos corações. Como é triste quando você tem medo de virar as costas para uma pessoa. Às vezes eu tenho pensamentos assim, quando eu vejo fulano com Beltrano, eu falo: ai, Deus guarda o Beltrano, porque o fulano, misericórdia. Que pena eu pensar isso, mas é porque eu conheço fulano. E sabe qual é o pior? A deslealdade muitas vezes ela não é na cara, ela não é explícita, ela é por sutilezas. Ai, a fulana, né? Ai, coitada, tadinha. Ela é tão... mas tadinha, né? Vamos orar por ela. Botou o veneno na outra pessoa, que nem sabia que a outra tinha esse problema, que nem sabia que a pessoa pensava nisso, mas ela botou o veneno lá. Ai, vamos orar. Que eu também vou ministrar sobre Jezabel, o espírito de Jezabel, que faz exatamente isso. Ele constrói uma teia. Ele vai construindo uma teia, jogando um contra o outro. E a Jezabel, ela sempre sai ilesa. Ela nunca fez nada, ela é sempre vítima. Mas voltando para a lealdade, o que é lealdade? Ele é um valor relacionado à capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável. É aquela pessoa que você vai procurar. Agora eu quero perguntar aqui, ó, quem aqui tem uma pessoa de confiança na sua vida? Eu quero que você levante a mão. Você tem alguém de confiança e você sabe que essa pessoa é de confiança, graças a Deus, mas muitas mãos não se levantaram, porque a lealdade, ela está em falta. E sabe, tem um sinônimo que eu gosto muito da fidelidade, que fala de sinceridade, de dedicação. O leal, ele é dedicado até o fim e ele é sincero. Uma pessoa leal é alguém que é fiel e dedicado e sempre cumpre as suas promessas. Ele é fiel. E às vezes o meu marido me ensina muito quanto a isso, porque às vezes eu quero desistir rápido de algumas coisas. Mas eu falo: eu falei que eu ia, mas não vou, tal. Aí meu marido assim falou: amor, aprende a jurar com dano. Às vezes você disse sim naquele momento, mas aí você não pensou nos danos que teria o seu sim. Mas agora você chegou no dia, o seu sim vai gerar danos, então seja fiel mesmo com danos. Eu falei: amém. Ele me ensina muito sobre isso. Eu falei: amém. Outro dia eu estava indo ministrar, eu falei: eu vou desmaiar. Ele falou: não, então tu ministra, na hora que tu desmaiar, eles te juntam e tu leva tu para casa. Porque aí tu desmaiou. Eu falei: é verdade. Daí eu desmaiei, eu caí no chão, vai ser um vexame, mas pelo menos eu fui fiel até o final. É isso mesmo. É fidelidade. Não desmaiei nada, gente, vocês sabem, né? Aquela coisa toda. Tem gente rindo de nervosa, porque
né, quer trollar o marido, trollar as pessoas. Eu não vou dar conta, fulana. Beijo, tchau. Chegar, entendeu? Não, vai dar conta sim. Seja leal aos teus compromissos, leal àquilo que você estabeleceu. Que as pessoas não digam assim, fulana falou que ia, calma. Espera. E sabe de uma coisa? Existem alguns níveis de lealdade que eu queria falar hoje. Eu quero ser um pouco mais incisiva. Eu sei que Deus nos deu uma espada, mas acho que hoje eu vou estar com um bisturi na minha mão. O bisturi tem cortes certeiros, precisos. E o bisturi ele vem para causar mesmo cura e restauração. Existem 3 níveis onde a lealdade ela é muito importante. Primeiro, quando nós somos leais a Deus. A lealdade a Deus ela não é publicada no Instagram. A lealdade a Deus ela é no secreto. Ninguém vê. São aquelas renúncias, aquelas lealdades que poucas pessoas vão ficar sabendo, mas os frutos dela todos verão. A lealdade a pessoas, aliás, a lealdade ao propósito. Você vai ver que você tem um propósito que você precisa ser leal. E a lealdade às pessoas. Eu quero desenhar um pouco com vocês e falar, antes de entrar nessas esferas, onde a lealdade é muito importante, eu quero falar um pouco sobre que existem inimigos da lealdade. Inimigos que nos impedem de ter uma construção de lealdade com as pessoas, de um relacionamento leal. E o maior deles, eu digo, né, o chefão é justamente o oposto, é a infidelidade. A infidelidade é a maior inimiga da fidelidade. A infidelidade já destruiu casamentos. A infidelidade já causou a morte de muitos, física inclusive. Já destruiu a vida dos infiéis, porque é interessante que o infiel ele causa dor no outro, mas a maior vida que ele vai destruir é a dele mesmo. A mentira, gente, a pessoa vai colher. Não dá para você dizer, mas Deus restaurou, mas tem uma colheita. É a colheita do infiel. Muitas contradições e conclusões errôneas no que significa fidelidade. Eu vou precisar abrir aqui no meio das ministrações alguns parênteses para vocês, porque tem muito também ensinamento errado sobre lealdade. Por exemplo, a lealdade cega a um líder. Aquilo lá não é leal, é Judas. Coitado. A pessoa não concordou. Eu digo assim, às vezes tem alguém que não concorda comigo, amém. Não quer dizer que ela é desleal a mim. É uma pessoa que pensa, é um ser pensante, deve pensar. Deixa eu dizer, a lealdade não é cega, ela enxerga muito bem. E às vezes, para você ser leal com uma pessoa, você vai precisar falar a verdade para ela. E vai causar dor. E vai ser difícil. Aí a pessoa vai dizer, então eu não te quero perto de mim. Então eu nunca estive. Você só quer uma marionete. Você não quer alguém do lado que seja leal. Você quer alguém que concorde com você. Eu lembro uma vez eu fui aconselhar uma pessoa. Gente, do alto escalão assim, uma mulher muito bem estudada. Eu não vou falar o que ela é, porque eu vou denunciar o santo. E eu não posso. Porque a gente tem que preservar as pessoas. Vocês vão aprender isso hoje. E essa pessoa cheia, gente, sabe aquela mulher montada na minha frente? Se passasse um vento, não mexia o cabelo dela. Podia passar o vendaval, ela estava inteira. Já viram aquele meme daquela mulher na montanha russa? Quando nada mais na vida era tipo aquilo, te abala. Tipo aquilo. Ela toda montada, bolsas caríssimas, unha aqui, aquela coisa toda. Aí ela falou assim, o que é? Não quero mais meu marido. Eu falei, mas o que aconteceu? Não quero mais. Não tem nada mais a ver comigo. E tal. Eu assim, Jesus, esse poço de soberbo que eu faço, Senhor. Eu ganho tantos a mais que ele, coitado. Tal. Eu falei, tá. Tenho tantos filhos. E assim, me viram muito bem. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ela foi dizendo. Eu falei, Eu assim, tá, e aí? E aí, eu quero me separar. Tá aí, por que tu me chamou? Porque uma pessoa dessa quer que tu fique ali, não separa. Eu falei, por que tu me chamou? Daí ela desmontou. Não, eu chamei porque, tipo assim, eu não sei se eu me separo ou não me separo. Eu falei, tu tá com dúvida. Tu quer um conselho? Tá. Eu falei pra ela, tô orgulhosa. E comecei. Tu não tem motivo para se separar, olha o teu marido, tal. Não, mas eu vou me separar dele, eu não quero homem nenhum na minha vida. Já ouviu falar isso? Não quero homem nenhum. Eu falei, não faça isso. Aí outro dia me chamou, ela foi e fez, separou. No mês depois, aquela mulher
Ela estava no Instagram, irreconhecível. Peito para fora, aquelas roupas bem sensual, saindo com vários homens. Aí eu olhei para ela, eu disse, outro dia ela me encontrou, ela, oi fulana. A camisa dela toda aberta, o botão, sabe aquela coisa? Eu falei, oi querida, que Deus te abençoe. Eu olhei para aquela mulher e descobri uma coisa. Muitas vezes você não quer alguém que fale o que você precisa ouvir, você quer alguém que concorde com as suas decisões já tomadas. Ela queria um respaldo da minha parte para fazer o que já estava no coração dela e ela não teve. Isso é que ela fez comigo, me chutou. Não congrega mais aqui, não vem mais aqui, porque nós não concordamos com aquilo. E daqui a pouco vai pagar preço alto, infidelidade. E quando você começa a buscar a Deus, o primeiro propósito, sabe, não é ser usado por Ele, mas ser parecido com Deus. Às vezes as pessoas, elas erram muito. Às vezes nós passamos tempos demais preocupados no que nós vamos fazer para Deus. E tempo, sabe, que nós desperdiçamos, que nós deveríamos parar tempo de ser mais parecido com Jesus. Outro dia uma pessoa me procurou, eu estou muito triste. Eu falei, nunca fui chamada para cantar aqui em cima. Eu falei, isso te entristece? Ela falou, me entristece. Eu falei, então por que você quer aparecer? Eu usei uma expressão e ela começou a chorar. Eu falei assim, eu posso pegar esse microfone aqui e tacar na tua boca como um bico? E tu parar de chorar porque tu vai cantar. Mas tu vai estar lá cantando com a motivação errada. Porque eu nunca vi ninguém chorar para lavar chão, nunca vi ninguém chorar para limpar o banheiro, nunca vi, para cuidar das crianças. Onde é que está o choro? Eu quero tanto cuidar das crianças, ninguém deixa. Porque o papo dela é assim, mas eu quero servir ao Senhor, irmã. Tem tanta coisa aqui na igreja que a gente necessita. Por que você quer logo servir no microfone? É porque ele te dá é porque ele vai te mostrar? É por causa do quê? Saiu da igreja. Mas eu fui leal. Se eu quisesse segurar pessoas, dava um microfone e botava aqui uma pessoa que está totalmente longe de Deus. Para ministrar, uma pessoa longe de Deus, ministra a distância de Deus. Usa as coisas de Deus para o próprio benefício. Meu Deus. Por isso que eu digo, invista tempo em ser parecida com o Senhor e não ser usada por Ele. Eu sempre digo, Deus, eu quero ter as tuas características, me ajuda. Como é difícil. Ser leal é uma característica de Deus, porque Ele é leal. Ele é fiel. A Bíblia ainda diz assim, a Bíblia fala isso, se nós somos infiéis, a Bíblia diz, Ele permanece fiel. Outro dia uma mulher chorando falou assim para mim, o meu marido me traiu. Eu estou devastada. Eu falei assim, tá, mas vamos conversar. Ele confessou ou tu descobriu? Não, ele confessou. Eu falei, glória a Deus. Por quê? Porque se ele confessou, ele quer restaurar. Quando um homem e uma mulher chega a confessar para os cônjuges que houve a traição, é porque ele quer restauração. Eu falei para ela, por mais doloroso que seja, pega essa palavra para ti, seja parecida com o Senhor. Ainda que ele foi infiel, você permanece fiel. E isso é ser parecida com Deus. E pela graça de Deus, estão vivendo os melhores anos do casamento. Pastora, mas o meu marido eu descobri. É o que torna mais grave a infração. Porque não houve confissão. Ele me traiu, me abandonou, está com outra pessoa. Escute o que eu vou falar para você. As feridas da traição são muito profundas, mas elas não são incuráveis. O Senhor é aquele que é capaz de curar e restaurar. Eu já vi cicatrizes de quebras de casamento. Eu já vi cicatrizes sendo usadas para nascer o maior jardim, o lugar mais lindo de uma nova família. Escute, quando você permanece leal e fiel ao propósito de Deus. Nós percebemos que Deus, Ele permanece fiel. E Deus faz uma coisa muito interessante. Vamos entrar agora a fidelidade aos olhos de Deus, nossa fidelidade com Deus. Ele já disse isso, que ainda que você permaneça infiel, que você seja infiel, Ele permanece fiel. Talvez você tenha algumas infidelidades com Deus que ninguém sabe.
Não se fala muito disso, mas tem muitas mulheres hoje presas em pornografia. Outro dia mesmo eu entrei num lugar, e quando eu entrei naquele lugar eu senti um peso espiritual tão grande, tão grande. Eu vi uma moça oprimida, e o Senhor falou assim comigo: ela está viciada em pornografia. Porque a gente acha que isso é algo só dos homens, e as mulheres se escondem. Mas existem muitas mulheres viciadas em pornografia, mulheres que estão em conversas com homens pela internet, tendo sexo virtual, mandando nudes. E não me olhem com essa cara de desentendidas, porque a gente sabe que existe e muito. E muitas vezes aquelas mais recatadas, elas na internet elas soltam tudo. E eu chamei aquela moça, eu falei: olha, e eu disse assim: Deus, me ajuda a ser obediente às percepções que o teu Espírito me aponta. E eu olhei para ela: você está tudo bem? Ela falou: não, está tudo bem e tal. Eu falei: olha, enquanto eu estava aqui, eu olhei nos olhos dela, levei ela para um cantinho. Deus me mostrou que você está viciada em pornografia. Ela começou a chorar. E ela disse assim: eu jamais imaginei que eu ia ser descoberta. E eu pude chamar ela e orar com ela e dizer assim: nós vamos orar por cura e por libertação agora. Sabe o que é infidelidade? É o pecado escondido, aquele que ninguém sabe, mas Deus sabe. É a sua infidelidade a Deus. Acontece às vezes comigo muito. Eu gosto muito de me arrumar, mas tudo tem um limite, ok? A gente deve se arrumar, deve se cuidar, mas tudo tem um limite. Outro dia entrei numa loja, peguei um casaco que eu achei lindo, pink, botei no meu braço, falei: vou levar esse casaco. O Senhor falou assim comigo: mas não vai mesmo. Aí eu falei: nada a ver esse pensamento na minha cabeça. Olha o diabo aqui, eu feliz. Olha eu feliz na loja e o capeta tentando roubar minha alegria, minha celebração. Midianitas é você? A gente já espiritualiza. Aí o Senhor falou assim: semana passada tu comprou um casaco, você não precisa desse casaco. Eu falei: não, mas é um pink, eu não tenho nenhum pink. Eu pensei, tem 3 lá em casa. Mas dessa tonalidade aqui, desse modelo eu não tinha. E aquele casaco no meu braço, gente, começando a loja inteira, daqui a pouco eu não gostava de mais nada. Era só o peso do casaco rosa no meu braço. Aí quando chegou, Deus falou assim: se tu comprar esse casaco, tu vai estar em desobediência comigo. Infidelidade. Você escolhe agora o que você vai fazer. Meu Deus, por que eu gosto de ouvir a tua voz, Senhor? O que eu pedi? Que eu quero ser uma mulher guiada pelo teu Espírito. Tão bom, né? Numa hora dessa ser carnal. Ai, vou lá e compro. Deus falou: não, está gastando demais. Pode parar. Pega o teu cartão de crédito, guarda. Eu vou te dar lugares para te investir. Peguei o casaco rosa, falei assim, botei ele de novo, me olhei no espelho. Ele ficou tão lindo, meu Deus. Ele tinha uns botões dourados. Daí eu falei, né, pra Lani, ela estava comigo: Lani, esse casaco aqui, ó. Eu cheguei a falar pra ti que Deus tinha dito não, né? A Lani falou: tu não vai levar, ficou tão lindo em ti. Eu tô amiga. Falei: tá vendo, Deus, escuta ela. Aí eu falei: Deus disse pra mim que não. Ela assim: amiga, então não, tem até um fio puxado nele. Aquela tua amiga assim, né? Tirando a dor. Mas são algumas lealdades que você tem. Você sabe, você passa por isso. Coisas pequenas que Deus fala para você não. Igual aquele momento que você está lá, o seu marido fez uma coisa que você não gosta. Deus falou assim para você: não fala nada hoje. Ai, você não fala, mas a tua cara diz tudo. Porque o coitado pergunta: o que foi? A tua cara fala, o Satanás ali. Quantas vezes eu errei, gente? Eu vou confessar, eu errei. Eu já estraguei final de semana inteiro desnecessário. Posso dar um conselho para vocês? Não resolvam nada na sexta-feira. Eu já estraguei final de semana por tentar ter a DR na sexta. Não tenha. Vai para a segunda, que eu digo que é melhor. Tem a semana inteira para vocês, ralar, tem muita coisa para fazer, trabalho e para passar. Não faça isso.
Muitas coisas Deus pede para mim e para você, fala assim, não filha, não quero você. Quantas vezes uma festa, lá no teu coração, não vai. Não vai. Aí você foi, aí você entendeu por que aquilo te perseguia tanto, para você não ir. Então Deus está falando para você, seja fiel a Deus. Sabe, ser fiel a Deus tem um nome. Quando ninguém está vendo. Porque ser fiel a Deus na frente dos outros, às vezes é exibicionismo. Às vezes assim, eu quero mostrar que eu sou fiel a Deus. Pensa que é fácil eu aqui para vocês dizer assim, olha, eu tenho uma característica que eu fui muito infiel. É fácil falar isso? Dói. Porque a gente quer ser fiel o tempo inteiro, a gente quer ser bom o tempo inteiro, e a gente não é. E justamente é por isso que a gente não é curado, porque a gente está sempre mentindo para nós mesmos. Eu fui muito infiel, e eu tenho buscado fidelidade na minha vida. Eu tenho clamado pela fidelidade na minha vida, nas coisas pequenas. Às vezes nas coisas que eu falo para os outros, ter fidelidade. E quando você começa a buscar a Deus, o primeiro propósito não é ser usado por Ele, mas ser parecido. Escute, eu falei, não terminei. O nome para a fidelidade a Deus é integridade. Uau! Você pergunta, o que é integridade? A pessoa ser inteira. Ela não tem uma casca de um jeito, é igual hoje, e assim, e tudo fala, né? Igual o Bertelli diz, né? Tudo fala. Porque você vai hoje para o supermercado, tem muitos alimentos integrais, quer dizer, não pegamos só uma parte, ele é inteiro, ele é integral, e ele é mais saudável. Olha isso, mais caro, mas ele é mais saudável. Escute o que eu vou falar para você, ser inteiro dói, ser inteiro causa desconforto, mas é integridade. Sabe qual é o berço da integridade? Ser leal a Deus, onde ninguém está vendo. Deus fala assim para você, eu quero que você pegue R$200 e dê para aquele casal. Eu quero que você comece a obedecer a Deus. Você comece a andar. E olha que interessante, Deus, Ele vai te confiando pequenos testes, pequenas tarefas. E à medida que você vai obedecendo a elas, Ele vai te confiando coisas maiores. A fidelidade, escuta, se eu e você, que somos maus, queremos pessoas fiéis e confiáveis para entregar a nossa vida, o nosso propósito, o nosso melhor, quem dera a Deus, Ele vai escolher, Ele vai confiar. E olha que interessante o que fala em Oséias 12:6, diz assim, portanto volte para o seu Deus, e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. A lealdade, ela precisa e é necessário que ela seja praticada. Todas as vezes que você fala, que você vê na Bíblia, pratique isso, exercite isso, que isso vai ficar cada vez mais forte em você. Pratique. Você já viu que tantas coisas que você pratica no mesmo dia, da mesma forma, viram hábitos na sua vida? A lealdade daqui a pouco ela está intrínseca em quem você é. Aquela pessoa é muito leal. Eu lembro de um testemunho da Ana Paula Valadão, ela estava contando uma ministração. Ela disse que ela mentia muito, e mentia sem propósito, quando ela era mais jovem. Às vezes para aumentar um caos, para dar assim aquela ênfase naquela história, dar uma aumentadinha. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Tem muita gente assim, ai Jesus, ai Senhor. E ela disse que quando ela ia contar uma história, uma viagem, ela aumentava. Sabe aquele toboágua, ele tinha não sei quantos metros. Bom, como diz um amigo meu, um dia eu estava com um amigo, ele falou assim, engraxei esse sapato 4 horas. O amigo que estava do lado falou, tira algumas horas que isso aí dá inferno. Aí falou, foi alguns minutos. E ela deu esse testemunho, ela falou que geralmente, depois ela se arrependia, chorava. Disse, Deus, eu não vou fazer mais. Porque ninguém sabia que era mentira, mas Deus sabia. A infidelidade a Deus. E aí ela disse assim, aí ela foi orar, chorar, e um dia Deus deu uma direção para ela. Filha, quando isso acontecer, você vai se envergonhar na frente das pessoas. Você vai dizer assim, olha, eu estou mentindo, desculpa. Aí, passou, aconteceu. Daí fui lá e tal. Ela falou, e eu fiz isso e fiz aquilo. Gente, mentira, não fiz nada disso. Aí o pessoal olhou para ela, não, eu estou mentindo, eu estou pedindo para Deus, eu estou aqui, me envergonhando na frente de vocês. Porque eu não quero mais mentir.
Eu quero ser uma pessoa honesta e leal diante de Deus. E eu estou aqui me colocando numa vergonha. Eu quero que vocês orem por mim, me ajudem. E ela disse que isso moldou o caráter dela, de ser uma pessoa leal e estar livre da mentira. Que a mentira, ela às vezes é um subterfúgio para nós. Ai, não quero ir lá, vou inventar uma doença. No meio dessas viagens todas que eu fiz, pensa quantas vezes eu quis fazer o teste do Covid. E apresentar um PCR positivo. E dizer assim, ó, não vou, ai que dó. Não, teve uma viagem que o avião da Azul cancelou, gente. Mas sabe quando a professora falta no dia da prova? Foi o mesmo sentimento. O pessoal lá reclamando, por quê? Eu não acredito que vocês estão cancelando esse voo. E eu dancei no aeroporto. Dancei, porque eu ia para casa. Aí eu tive que fazer um vídeo para explicar que eu não ia ir. O meu marido falou, amor, faz outro vídeo, que esse está muito feliz explicando que tu não vai. Gente, mas eu fui sincera para as pastoras. Olha, desculpa, o avião foi, eu estou indo para casa. Eu fiz surpresa para minhas filhas, foi maravilhoso. A gente tem que ser de verdade. De verdade. Não dá para ser de mentira mais. A gente precisa ser de verdade, e Deus nos conhece. E sabe, eu estava estudando, Ele cura as nossas infidelidades. Escute isso, a infidelidade ela pode ser curada. Eu nunca imaginei isso. Que infidelidade ela pode ser curada. Em Oséias 14:4 diz assim, eu curarei a infidelidade deles. E os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou deles. Eu curarei a sua infidelidade. A infidelidade, escute, se alguém foi infiel com você, ou se você foi infiel com alguém, a infidelidade tem cura. E eu sou prova disso. A infidelidade pode ser curada. Ah, então uma pessoa infiel, nunca mais, cuidado. A infidelidade, ela é curada. Em segundo, eu quero falar sobre ser fiel ao propósito. E aqui, você entra num nível, se a lealdade a Deus, o resgate da lealdade a Deus está intrínseco em quem nós somos, ninguém sabe. Por exemplo, eu não sei se as minhas amigas íntimas são leais a Deus. Eu não sei. Eu olho para você, não está escrito na sua testa lealdade a Deus. Eu não sei quem você é. A gente vai ver muitos dos pedófilos se escondem debaixo de um perfil correto. Muitos assassinos. A gente não sabe com quem nós estamos lidando. Hoje nós não sabemos. A lealdade é algo escondido, que se manifesta na integridade. Às vezes você vai ver uma pessoa, eu amo muito isso no meu marido. O meu marido é uma pessoa muito íntegra. E eu conheço ele há 25 anos. E ele é do mesmo jeitinho. Íntegro que às vezes dá vontade de sacudir ele de tão correto que ele é. Às vezes eu quero dar um somebody love, tipo assim, nós no aeroporto lá um dia, não sei, numa situação, eu quis falar uma coisa, ele disse, não é isso que ela está falando, não, é isso. Eu falei, Aí eu falei, mas não foi isso que eu quis dizer. Muito íntegro, não tem o jeitinho, porque nós que somos brasileiros, principalmente, a gente vai dar um jeito. O meu marido não é brasileiro não. É italiano. Não tem jeitinho. Ele é íntegro. Ah, então não vai dar para você ir. Tudo bem, vamos embora. Graças a Deus não foi o que aconteceu. Mas ele é muito, muito sincero. Então, por que eu confio tanto no Telmo? E confio. Porque a integridade dele nasce dessa fidelidade primeiro a Deus. É igual um homem. Ele primeiro precisa ser fiel a Deus, para depois ser fiel à sua esposa. Eu sempre falo para a Vitória, filha, teu marido tem que primeiro amar a Deus de todo o coração, ser fiel a Deus, porque Ele vai te amar e vai ser fiel a ti. Uma mulher, ela precisa ser primeiro fiel a Deus, ter o seu interior bem resolvido, porque se dentro de você ainda tem mentira, tem vergonha, tem coisas que são feias, essas coisas vão se manifestar nos teus relacionamentos. Você não vai conseguir se esconder por muito tempo, vai vir para fora. E depois, fiel ao propósito. E eu quero ler com vocês, se vocês quiserem se ler, Gênesis 25, 27.
Eu vou dar uma notícia aqui para vocês, só não vou dar o dia. Mas a Vitória vai ministrar numa reunião de mulheres aqui para nós. Amém? Eu quase que foi hoje, né, filha? Mas ela vai ministrar uma palavra que Deus tem dado ao coração dela. E eu creio que vai ser bênção. Gênesis 25, 27, diz assim. Nós estamos falando aqui do nascimento de Esaú e Jacó. Os meninos cresceram, Gênesis 25, 27 diz assim: os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Gente, um parênteses aqui, eu amo isso. Eu inclusive acho que usei esse versículo numa das aulas do Casa de Isabel, sobre habilidades diferentes, eu devo ter usado. E olha que interessante, gêmeos, mesma mãe, mesmo pai, mesmo tempo de gestação, mesma barriga, mesmo útero. E olha o que acontece aqui, habilidades diferentes. Esaú se tornou caçador habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Nós somos diferentes uns dos outros. Já tem aquela tua amiga que é pacata, gosta de ficar em casa? E tem aquela que é igual a Esaú, gosta do ar livre. Tem uma que me convida todo dia para caminhar, faz de conta que ela nem existe. Ela manda foto, ai vamos. Eu digo, não, eu sou igual o Jacó, quero ficar em casa pacata. Exatamente isso, nós somos diferentes uns dos outros. E aí diz o seguinte, Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Aqui nós vemos a disfunção familiar, quando um pai escolhe um e a mãe escolhe o outro. Já começou aqui o problema de Isaac e Esaú. Aí vamos lá, certo dia quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom, que quer dizer, Esaú ele era ruivo. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, olha que Jacó, por isso que a Bíblia fala, Jacó. Mas em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Te assenta na minha mesa, tem um guisado aqui, vermelho, gostoso e maravilhoso, mas para você comer, se sentar nessa mesa, eu quero em troca o teu direito de primogenitura. Me dê os teus direitos de filho mais velho. Aí sabe o que Esaú faz? Ele diz assim, eu estou morrendo de fome. Disse Esaú, de que me serve os meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho ao seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão ensopado de lentilhas, e Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas mesas que são oferecidas para você e comidas é para roubar o seu propósito, o seu direito de primogenitura. E sabe o que eu aprendo aqui? Esaú trocou um direito permanente, um direito que ia dar frutos lá na frente por um prazer momentâneo. E eu vou falar uma coisa para você, nós fazemos isso o tempo todo. Nós trocamos aquilo que é eterno pelo que é momentâneo. Nós estamos trocando. Eu vou te falar uma coisa que agora está aqui, eu preciso falar. Antes disso, procura para mim que lá no Novo Testamento também fala sobre Esaú, que não houve, que ele buscou arrependimento, mas não teve. Procura aí. Olha que interessante. Eu estou passando uma situação com a Bela, a minha filha de 6 anos. Vou abrir aqui para vocês, porque nós mães aprendemos com a Angel que dor não se compara, se ampara, não é assim? Eu percebi que a Bela estava viciada em prazer momentâneo do que em trabalhos que vão render frutos depois. Eu comecei a perceber, a gente percebe isso na criança em pequenas coisas. Fuge da tarefa,
não querer copiar um texto. Eu comecei a ver que ela não copiava texto, que ela não fazia, e ela queria o prazer rápido, que era pegar o iPad e brincar num jogo, ou brincar de casinha, ou brincar de boneca. Ela estava fazendo trocas, e eu, sem entender o que estava acontecendo, eu estava aceitando aquilo. E aí eu comecei a estudar sobre o hedonismo, que o hedonismo é o culto ao prazer. A nossa geração é uma geração hedonista, que a gente ama o prazer rápido, que venha rápido, e a gente troca tudo por isso. Por exemplo, o nosso ego, né? Às vezes nós alimentamos muito o nosso ego, e nós nos distanciamos do propósito de Deus. E nós começamos a observar isso na Bela, e agora eu estou num trabalho de mãe, jogando ela pro trabalho. Então, a recompensa dela vai vir após o trabalho. A Bíblia não diz assim que, olha, para o homem é com o suor do teu rosto e com o trabalho, é um princípio. E eu comecei a aplicar isso na vida da Isabela, mas eu aplicando na vida da Isabela, eu comecei a aplicar na minha vida também. Porque eu não sei se você, quando vai corrigir os seus filhos, você acaba também se autocorrigindo. Muitas vezes nós vamos nos ver na vida dos nossos filhos. E eu comecei a ver características de hedonismo na minha vida. A busca pelo prazer muito rápido e a fuga daquelas situações que nós precisamos nos dedicar com mais tempo, que vai causar dor. O trabalho causa dor, a disciplina causa dor. A Bíblia fala em Hebreus que a disciplina não parece boa de primeiro momento, mas o fruto dela é maravilhoso. E muitas mães me procuraram por causa agora do Halloween, gente. Eu recebi tantas mensagens de mães me chamando pela internet: pastor, eu não sei o que eu faço. Pastora, minha filha, o meu filho quer ir na festa do Halloween. A escola vai ter festa de Halloween. Eu falo, ok. Nós passamos isso todos os anos. E o que eu faço? Eu falei, o que você faz? Precisa eu dizer o que você faz? É uma festa diabólica, o que você faz? Você deixa o seu filho participar? Se vestir de vampiro e numa festa diabólica, você vai deixar? Você iria? Você concorda com isso? E aí uma mãe me procurou e falou, mas eu tenho dó porque ela vai ficar triste. Gente, hedonismo. A gente não deixa mais os filhos tristes. Eu comecei a praticar com a Bela frustração. Eu estou frustrando ela diariamente. E isso tem produzido um fruto maravilhoso. Ela vem com uma expectativa, eu frustro. Filha, não, agora não, primeiro a tarefa. Aí ela faz igual Esaú, mas eu estou a ponto de morrer. Te joga lá naquele canto lá, pode jogar lá. Ela está assim, assustada, ela chora. Eu falo assim, ó, esse choro, eu não acredito nele. É manipulativo, você está me manipulando. Ela assim, o que é manipulação, mãe? Eu falei, tu não sabe o nome, mas tu já sabe praticar. Aí gente, é impressionante, tá? Volta para a mesa uma outra pessoa, copia tudo, feliz porque terminou, feliz porque concluiu, e aí recebe aquilo que precisa. Porque nós somos muito hedonistas, nós amamos o prazer rápido. Por que Esaú perdeu o propósito? Por ser hedonista. Quantos casamentos feitos no meio do hedonismo, quantos casamentos pelo prazer rápido, e o sofrimento vem logo depois, dores e sofrimento, casamentos que não eram para ser feitos, relacionamentos, quantas meninas cedem no relacionamento, com um relacionamento sexual, cedem, se machucam, são abandonadas, muitas vezes mães solteiras que foram abandonadas pelos namorados, se submeteram ao hedonismo, a esse prazer momentâneo que acaba com o teu futuro, que destrói a tua vida. Quantas de nós somos desleais ao nosso propósito? Esaú foi um traidor do propósito de Deus na vida dele. Ele tinha um direito, ele tinha uma bênção e ele vendeu por um prazer momentâneo. Às vezes nós não somos só desleais a Deus, mas ao propósito de Deus na nossa vida. Hoje a Bela também me impressionou, e tem tudo a ver com a mensagem. Eu estou nesse processo com ela como mãe, e está dando frutos já. E hoje ela assim para mim, fui arrumar ela para a escola, filha, vamos arrumar rápido. A gente foi almoçar fora hoje, porque é um dia muito, para mim, a quinta-feira é um dia muito
vamos almoçar fora. E aí, antes, na hora que eu estava arrumando ela assim, peraí mãe, deixa eu abrir bem a janela do quarto dela. Ela abriu toda a janela, estava meia janela aberta. Ela assim, deixa eu abrir toda a janela. Ela abriu toda a janela. Ela sentou em cima da cama, olhando para o céu. E ela falou assim, levantou uma mão e falou: Senhor meu Deus, abençoa a minha vida, a vida da minha família. E começou a orar os meus avós, os meus amigos, a minha professora, tal, amém. Aí depois, Senhor Jesus, mais uma coisa, eu queria um irmãozinho. Aí eu falei assim, Bela, Deus já te respondeu, a tua irmã, teu irmãozinho. Mas quando ela fez aquilo, que ela fez essa oração, eu falei: filha, por que tu abriu toda a janela? Mãe, para ele me ver. Porque ele estava me vendo só pela metade, mas quando eu abri a janela, ele me viu tudo. Aí eu falei: é sério? Só que na hora que eu vi aquilo, Deus falou assim: Daniel abria as janelas e orava ao seu Deus. E Deus falou assim comigo: Daniel é um exemplo de quem não vendeu o propósito, no meio de uma Babilônia, no meio de uma geração que andava longe de Deus. Escute, ensine o seu filho a não vender o propósito dele na escola. Posso falar aquele negócio? Agora eu pergunto. A Vitória está muito feliz, vivendo uma fase muito boa na escola. Não não que tudo está, mas ela tem conseguido vencer alguns desafios escolares. Estamos muito felizes por ela. E foi uma direção de Deus, que Deus deu para ela através do Telmo. Filha, faz isso, isso, isso. Gente, quando a gente obedece pai e mãe, é incrível. A bênção vem sobre a nossa vida. E aí, amanhã, oficialmente, ela vai fazer parte do terceirão. A escola já dá aquelas boas-vindas. O terceirão já foi e agora entra o novo terceirão. Só que, para comemorar, porque aí o capeta ele vem por trás, ele dá, o terceirão. Vai ser uma festa de Halloween, daí todo mundo vai estar fantasiado de Halloween. De bruxa, de não sei o que. Aí ela chegou em casa triste: ai mãe, eu queria tanto participar do terceirão, mas não dessa festa. Aí eu falei: filha, abre a janela, ora ao teu Deus, não vende o teu propósito. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Gente, e eu frustrei essa menina desde pequena. Festas junina, não participou nenhuma. Halloween, não participou. Mas pensa que, olha a pessoa frustrada, ministrando no sábado aqui. Não, sabe por quê? Porque se você faz tudo o que aquela pessoa quer, a criança quer, quando chega na fase da adolescência, adulta, ela não vai saber lidar, ela vai querer se matar no primeiro não que ela receber. Quantos casos que a gente vê de pessoas com namoro, que terminou namoro, se jogou de ponte, se jogou de apartamento, porque não sabe lidar com o não. Escute, ensine o seu filho a lidar com o não, com as frustrações. Às vezes eu tenho condições de dar um presente bom para a Bela. Outro dia eu estava com dinheiro mesmo no bolso, e eu estava na loja, e a Bela: mãe, eu quero tanto isso aqui. E Deus falou assim comigo: não. Deus de novo, gente. Deus, o senhor está muito amigo do meu marido. Não. E eu falei para a Bela: não. Por que, mãe? Eu quero ser milionária quando eu crescer. Ok. Se tu perguntar o que é que tu quer ser quando crescer, pastora milionária. Eu falo: Telmo, onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente errou? Aí eu falei para ela: filha, não. E foi para casa chorando e tal. Mas aquele não abençoa muito mais do que os meus sims. Ensina mais. Ela está mais forte agora, vai fazer 7 anos, está mais forte emocionalmente, está se tornando mais forte, mais resiliente, porque a vida vai dar não. E eu aprendi que nós não podemos ser desleais ao propósito de Deus na nossa vida. Não seja desleal ao propósito. Qual é o seu propósito? Vá com ele até o fim. Se algumas mesas querem roubar o teu propósito, assim, tu vai sentar aqui, tu vai comer, mas tu vai primeiro jurar que tu vai abandonar o teu direito de primogenitura. Você não vai fazer isso. Você vai fazer assim: olha, se tu orar ao teu Deus, tu vai para uma cova cheia de leão, pois eu abro bem a janela e oro ao meu Deus. E sabe qual é a nossa janela hoje? A nossa janela hoje são as redes sociais, sabia? O Windows. Vai dizer hoje que tu é contra a ideologia de gênero. A gente viu aquele rapaz que foi agora demitido
Ele não falou nada demais, gente. Ele falou o que é real, é homem e mulher. É homem e mulher. E agora fala homem e mulher, nunca foi tão... Eu estava hoje tomando banho pensando, Deus, glória a Deus, porque é reunião de homens e reunião de mulheres. Nós não imaginávamos o que isso vai ecoar nos próximos anos. Já pensou daqui a pouco? Não, tu não pode. Bota a reunião todas. Em nome de Jesus, Ele criou homem e mulher. E às vezes nós vamos ter que ir para a janela orar ao nosso Deus, publicar a nossa fé, dizer no que nós acreditamos. Mas tu vai ser cancelado na internet, vão te jogar numa cova de leão. O meu Deus é fiel para me livrar de toda cova. Assim como Ele livrou Daniel, Ele vai nos livrar. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Está chegando a hora que eu e o Telmo vamos sim abrir a janela. Essa igreja vai abrir a janela. Seja leal ao propósito. Para onde Deus está te chamando, para onde Deus está. Não venda o seu propósito por algo momentâneo, prazer momentâneo. Você pensa na minha caminhada agora. Quantas vezes? Outro dia recebi um convite. Olha, se você se envolver nesse projeto com a gente, tanto de dinheiro vai para você, tanto de dinheiro vai para você. Eu vi um negócio, eu falei, tá, estão usando Deus para um negócio? Não, nunca ninguém disse não. Mas eu estou dizendo não. Se eu fizer isso, eu vou vender a autoridade, o propósito de Deus na minha vida. Vai me dar um prazer rápido, mas momentâneo. Vai me tirar do propósito. E por último, ser fiel à fidelidade às pessoas ao nosso redor, que é onde nós mais falhamos. Nossa lealdade a Deus é testada e o nosso amor é purificado, sabe aonde? Nas nossas relações interpessoais. A Bíblia fala assim, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Não tem, gente, não existe. E é bem aqui que mora o lugar das maiores feridas. Quem fere por amor, escute, quem fere por amor, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Eu vou repetir, quem fere por amor, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Às vezes quando alguém vem muito me elogiar, muito me bajular, eu já armo o meu sistema de defesa, porque o inimigo multiplica beijos. E quem me ama, me corrige. Quem me ama é leal ao ponto de dizer, você está errada nisso, eu não quero você envolvida nisso, não faça isso, se proteja. Por que você fez isso? Eu lembro que quando eu comecei a fazer o áudio de livros, eu não imaginei que Deus ia fazer com a minha voz. E quando o Instagram começou a crescer, eu comecei a ficar assustada. Eu falei, Deus, o que está acontecendo e tal. Quando chegou a 100 mil seguidores, eu tive aquela oportunidade de fazer aquele post. Comprar uns balões, botar 100k. Que alegria. Eu perdi a paz. Eu falei, o post pronto. E eu falei, Deus, por que eu estou sem paz? Por que eu estou sem paz de postar isso? E Deus falou assim comigo, filha, se você... Isso é meu, tá? Eu não quero botar ninguém na cova. Mas Deus falou assim comigo, se você começar a celebrar isso e dizer, uau, seguidores, vai mostrar que você sempre buscou isso. E não é verdade. Você só celebra aquilo que você busca. Você não buscou isso. E Deus falou, não faça isso. Vai vir outros tantos. E você vai ter sempre que fazer, não faça. Eu lembro, né, que a Dainda falou, daí veio, amiga, não faz. Sabe, a lealdade, não faz. Não combina contigo. Tu nunca buscou isso. Por que tu vai botar 100k
Às vezes é um orgulho para mostrar que tem. Deus falou, não entra nessa, filha, não te quero nisso. Às vezes nós precisamos de pessoas leais. Fale para a gente, olha, estás errada nisso. Quantas vezes eu como esposa chamo meu marido e falo, amor, isso não foi legal. Ele me chama. Nós precisamos de pessoas leais. O fiel, ele leva... E outra coisa, gente, uma coisa que eu acho muito importante, quando você protege o outro. A gente fala muito no presbitério, nas meninas que a gente caminha muito junto, a gente fala, vamos proteger as costas uma das outras. É tão triste. Vamos botar uma proteção. Não exponha a fraqueza. Gente, às vezes eu vejo pessoas com uma delícia, assim, ó, expondo a fraqueza de outra pessoa numa mesa. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Eu lembro um dos primeiros churrascos da Abapai, quando nós éramos em poucos. Nunca vou esquecer. Nós estávamos numa casa muito grande, todo mundo lá, a igreja era pequena. Aí, eu vi uma rodinha de mulheres num banco assim, e elas estavam falando, e eu estava lá com os homens, falando uma outra coisa assim, ó, vou lá para aquela rodinha para ver o que está acontecendo lá, né? Quando cheguei naquela rodinha, elas estavam fritando uma irmã. Fritando na frigideira. Por que a fulana? Por que ela? Eu falei, gente, a fulana está aqui. Elas, não, então por que vocês estão fazendo isso com ela? Expondo ela desse jeito, a gente que nem conhece ela. Uma envermelhou. Daí eu falei assim, ó, que isso sirva, falei naquele dia, isso sirva hoje que a gente põe aqui hoje, como se fosse um altar. Eu não aceito mais isso. Nós não vamos mais ser essa igreja. E daquele dia em diante, perto de mim nunca mais vi, porque acho que elas avisaram, eu não falo perto dela. Então, cuidado quando você expõe as fraquezas de outro, e principalmente coisas que as pessoas te confiam. Seja confiável. Que as pessoas falem para você e realmente você não fale para sua melhor amiga. Que você guarde, que você seja leal às pessoas, leal ao seu esposo. Gente, acontece muito comigo, às vezes no Instagram, algum homem me chama no direct, falando assim, minha esposa te escuta. Será que você pode mandar um áudio no meu celular para ela? Dizendo que acontece muito, aquela mensagem, ela já é excluída no mesmo momento. Eu não entro em conversas com homens, porque eu sou fiel e leal ao meu marido. E a mesma coisa, o meu marido, ele não entra. Eu já vi, ele me mostra aqui, amor. Oi, pastor, tudo bem? Podemos conversar? Ai, gente. Meu sangue talha na hora. Fica molinha. Vejo tudo preto e branco. Se eu pego a santa para conversar. Quem ama, cuida, viu? Às vezes a gente está com o olho comprido no celular deles, né? Assim. Graças a Deus, quando você confia, você não precisa. E eu não entro em conversa, porque tu já pensou, um dia esse cara cai num pecado de pornografia, ou sai com mulheres, e a mulher pega o Instagram dele, e tem uma conversa minha dele, oi pastora, tudo bem? Tua palavra foi uma bênção. Ai querido, obrigada. Você é muito bonita, obrigada. Acabou. Dá o print na internet, conversando com a pastora fulano e tal. Porque eu entro no rodo junto. Saia desse lugar em nome de Jesus. Hoje mesmo, quando eu fui pedir para esse meu pastor uma palavra, eu não chamei ele no celular dele, no WhatsApp dele. Falei, pastor fulano, eu tenho contato dele. Pastor fulano, é que tem uma palavra tal, queria que o senhor me explicasse. Eu não fiz isso, sabe por quê? É respeito. Eu chamei a esposa dele. Eu falei, minha amiga, tal. Quando estiver perto dele, pede para ele mandar esse áudio para mim. E o áudio começou assim, amor, fala para ela isso. Isso é respeito, isso é lealdade, isso é colocar ao redor de você, sabe, muros de proteção. Ao redor das pessoas que você ama. As suas amizades. Aí eu quero falar para algumas de vocês, tem deslealdade aí? Corrige isso logo, em nome de Jesus. Chama as pessoas, conversa, fala, eu fui desleal, eu errei com você. E ser fiel não é ser uma marionete, escute. Como eu falei, fidelidade é mostrar realmente. Não pense assim, agora eu saí daquela igreja, eu sou uma infiel. Mentira. Mas escute o que eu vou falar para você. Se você sai falando mal do seu líder, se você sai contaminando todo mundo, você está errada.
Mas por você sair, você não está errado. Você é livre. Como eu já falei, ninguém morreu por você e nem vai. Nem eu, nem ninguém. Jesus já pagou o preço por você. Pensar diferente não é ser infiel. Corrigir às vezes uma pessoa não é ser infiel. A fidelidade, ela se manifesta nos momentos onde a sinceridade é necessária. E eu te abençoo com essa palavra. Que você não seja uma murmuradora pelos cantos e mantenha uma capa falsa na frente de pessoas. Seja de verdade. Vive, mas se eu falar a verdade, pois é um desconforto, mas é o melhor fruto que você vai comer na sua vida. Eu lembro que a Eliane tem um testemunho sobre isso. Ela foi trabalhar numa empresa, pediram para ela mentir. Tinha recém se convertido. Ela falou, não vou mentir. Como é que é? Diz que eu não estou. Não, tu está aqui, eu não vou mentir. Pensa que demitiram ela? Botaram ela no cargo de maior confiança. Então eu digo isso para você. Não venda o seu propósito. Seja leal a Deus, ao seu propósito e às pessoas ao seu redor. E você vai ver frutos de Deus na sua vida. Já viu uma pessoa enrolada cheia de confusão? É desleal, em todos os sentidos. Que Deus traga lealdade sobre vocês. A palavra qual é? Vamos por último abrir Hebreus 12, 17. Olha o que diz. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú. Escute. Que trocou os seus direitos como filho mais velho por simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, ele foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora tivesse implorado com lágrimas. Escute isso. Vigiem para que não sejam imoral e profano, para que você não seja infiel e depois de perder, não poder mais reaver o que perdeu. Uma das coisas mais difíceis de reconstruir é a confiança. Ela é rápida de cair e difícil de reconstruir. É possível? É. Muitos casais, muitas pessoas me perguntam, é possível? É, mas com muita transparência, com muito arrependimento. E eu quero te abençoar hoje com essa palavra, que não traz arrepio, que não tem um mover, mas tem verdade. Nós precisamos ser construídos na verdade. E eu quero crer que nós vamos resgatar, a partir dessa data, a fidelidade no nosso meio. Se você está em mesas de infidelidade, confronte na hora. Estou te dando autoridade em nome de Jesus, para você confrontar na hora. Esse assunto não é legal. Eu não quero participar dessa mesa, porque se eu continuar comendo a comida que você está fazendo, eu vou perder o meu direito de primogenitura diante de Deus. Eu te dou autoridade em nome de Jesus para você confrontar. E para você, mais do que isso, muitas vezes você vai precisar denunciar esse espírito, no poder do nome de Jesus. Você pode ficar de pé.